Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite. É um prazer tão grande, Deus, saber que um dia o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pai, quem éramos, que vida que tínhamos, e o Senhor nos transformou. O Senhor nos aceitou da maneira tão imunda que vivíamos e nos fez tão novos, nos transformou em novas criaturas, e temos o privilégio hoje de viver como nascidos de novo. Deus, nós queremos ter gratidão por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nós ainda. Te louvamos porque, Pai, até aqui tem sustentado a nossa vida. Acerca das lutas, a despeito das dificuldades que todos nós enfrentamos, o Senhor continua sendo Deus. Não há outro Deus como Tu, não há outro Deus como o nosso Deus. A Tua grandeza é de eternidade a eternidade. É um prazer, Pai, te servir porque Tu és bom. É um prazer te servir porque não encontramos dúvida em Ti. É um prazer te servir porque o Senhor não tem sombra de variação. O Senhor não muda, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus, obrigado porque um dia o Senhor olhou para nós e teve compaixão da nossa vida. E Deus, nós estamos aqui não porque merecemos, muito pelo contrário, Pai. Nós estamos aqui porque precisamos. O que éramos nós sem igreja, Pai? O que éramos nós sem um corpo chamado igreja? Nos ajude a entender cada vez mais um princípio de viver como irmãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 6. Versículo 1 diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Verso 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, os homens e também todos os grandes animais e os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Verso 9: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior, o médio e o inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra e o dilúvio, para destruir debaixo de toda criatura que tem, destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém, irmãos? O que eu quero pensar com vocês aqui nessa noite, nesses minutinhos que eu tenho, qual que é a semelhança da arca com a igreja local? Nós sempre vamos enfatizar a valorização da igreja local. Irmãos, isso aqui que está acontecendo agora à noite
é muito bonito, porque nós saímos da nossa casa, a gente tomou banho, se arrumou, se organizou e veio para o culto. Porque é importante para nós vir à igreja. Tem alguém nessa noite nos visitando? Primeira vez que você está aqui? Tem alguém pela primeira vez aqui agora à noite? Tem? Depois eu quero... Mas vocês vão entender porque eu perguntei para vocês isso. Porque vocês vieram para cá não porque vocês não tinham o que fazer. Talvez vocês tinham até outro compromisso para estar aí nessa noite, ou alguma coisa que vocês vão ter que fazer para trabalhar amanhã, enfim. Mas para vocês foi importante se deslocar até o culto hoje. Nós entendemos que estar nesse ambiente é tão bom, é tão necessário para nós como igreja, que uma pesquisa americana que foi feita, que 70%, olha só, aliás, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que diz que as pessoas que vivem a sua vida dentro de uma igreja, elas têm 70% a mais de viver mais anos do que aqueles que não frequentam igrejas. Porque, irmãos, são relacionamentos que curam relacionamentos, sim ou não? E qual que é a semelhança da arca com a igreja local? Primeiro, tanto a arca, tanto a igreja local são duas ideias de Deus, que não é Deus que executa, é o homem que executa. Deus podia muito bem falar assim: haja arca, e houve arca. E Deus podia fazer assim: haja igreja, e houve igreja. Mas a igreja e a arca de Noé nasceram da mão de obra de pessoas. Tanto um quanto o outro foi estabelecido por Deus para que as pessoas pudessem usar a sua capacidade, a sua criatividade, a sua graça, a sua vida, os seus talentos, para que tanto a arca, através de Noé, tanto a igreja local. E o interessante é que a gente observa nesse texto que, qual é o papel de Deus aqui? Deus vê o corromper do coração humano por conta do pecado de Gênesis capítulo 3. O homem tinha se rebelado contra Deus por conta da sagacidade do seu coração. E aí o que Deus fala no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, diz que Deus se arrepende, mas no original desse texto, o texto não é arrependimento, porque Deus não se arrepende do que faz, mas a tradução para a língua portuguesa foi assim, mas no original diz assim: e Deus ficou extremamente entristecido com a atitude do homem. Porque, irmãos, o que nos afasta de Deus é o pecado, já dizia o texto de Isaías 59, versículo 2. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus estabelece um projeto, um lugar para que as pessoas pudessem, tanto na arca, se proteger e proteger sua família. Então a ideia de Deus para a arca é: faça um lugar onde você, a sua família, vai ser protegida. Hoje a arca é a igreja, que é um lugar que nós estamos construindo para a nossa proteção e para a proteção da nossa família. Irmãos, vocês vão entender por que igreja não é perfeita, assim como conviver na arca também não foi perfeito. Quando a gente olha para a maneira que Deus estabelece, Deus dá as medidas, o que deveria ser feito, mas uma coisa que eu acredito que nós podemos copiar da arca também é, no capítulo 8 diz que Noé, para saber se havia parado a chuva, ele abre aquela comporta que havia no lado específico da arca e solta uma pomba, representando o Espírito Santo. Essa pomba vai uma vez e volta, vai a segunda vez e traz um ramo de oliveira, representando o Getsemane. Na terceira vez que essa pomba vai, ela não volta mais, representando o Espírito Santo descendo sobre a igreja. Quer trocar o microfone, irmão? Som, tá mais bonito agora? Obrigado. Irmãos, tanto na arca quanto na igreja há a presença do Espírito Santo entre nós. Eu acho que você não entendeu, irmãos. Na arca e na igreja há a presença do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo está aqui nessa noite, contemplando a minha e a sua vida e dentro de nós nessa noite, irmãos. Então, quando Deus pede assim, não é construa uma arca, construa um ambiente para proteger você e para proteger a sua família. Construa um ambiente que vocês vão aprender a conviver. E aqui eu começo aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Irmãos, conviver como igreja não é uma tarefa simples. Conviver com a família, exemplo, alguém aqui tem família perfeita? Sua família é perfeita, tipo, não tem problema? Agora no Natal você já está tenso, porque vem aquele tio zica, aquele cunhado chato, você fala, meu, eu tenho que convidar ele, mas vai vir junto, mano.
Festa de criança, se você chamar um, tem que chamar tu, porque a sua tia tem 18 filhos. Você fala, não, tem que chamar, porque se eu não chamar depois, vai ficar falando que o sobrinho não chamou. Então, família não é perfeita, assim como igreja não é perfeita. Mas é neste lugar que você está protegido. Agora vamos olhar para dentro da arca. Entra Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. 8 pessoas estão dentro da arca. 150 dias de chuva. Convive num lugar fechado com pessoas que são diferentes de você. Você acha que em nenhum momento teve atrito lá dentro? Irmãos, pense na mão de obra de cuidar de um par de cada animal da raça, da quantidade de animais que nós temos no mundo. Irmãos, imagine limpar os dejetos de todos eles. Ou eu acho que ficava lá à vontade. Você acha que não teve nenhum momento que bateu preguiça em um deles? Hoje eu não vou limpar não, mas um cheiro subia e alguém brigava. Mas eu vou embora, então vai embora. Abre a porta, o que tem lá fora? Morte. Porque o que está fora da arca, irmão, era só abrir a comporta. O que estava fora daquele ambiente de proteção era morte. Porque a única família que sobreviveu foi a família de Noé. Então, o que eles aprenderam a fazer? Conviver naquele ambiente, em que cada um sabia a sua responsabilidade dentro do corpo, cada um sabia que tinha tarefas a serem feitas. Por isso que na igreja não é um ambiente para você frequentar, é para você trabalhar. Irmão, a gente frequenta cinema, a gente frequenta teatro, a gente frequenta qualquer outro lugar, mas a igreja é um ambiente que você chegou e você pode trabalhar. Então você não pode pensar assim, mas não tem nada o que fazer. Irmãos, o que mais tem é coisa para fazer. Cuide de alguém. Vá fazer uma visita na casa de alguém. Vá no hospital. Visite. Você conhece alguém que não voltou para o culto presencial? Você conhece alguém? Quem conhece alguém que não voltou para o presencial? E não é porque não tem condições de vir, é porque não quer vir mesmo. Aí o que você faz? Vá lá na casa dele. Vá na casa dela. Porque ela também faz parte do quê? Da arca. Então, o primeiro ponto que eu percebo é que tanto a arca quanto a igreja são 2 construções que Deus pede para que o homem faça. Então, nós estamos aqui construindo igreja, em que cada um de nós aqui tem o seu papel na construção dessa arca chamada igreja. Segundo ponto que eu olho para o texto e percebo que a arca, a igreja, é um ambiente para aqueles que desejam viver em família. Irmãos, não dá para... Deixa eu fazer pose? Obrigado. Não dá para viver em família se você não está disposto a viver em família. Igreja é um ambiente em que nos dispomos a viver em família. Por isso que a visão da sua igreja qual é? Uma igreja? Família. É a camisa do meu irmão ali, ó. Somos uma família. Então a arca, Deus fala assim, constrói a arca, põe toda a sua família lá dentro, porque é lá que vocês estarão protegidos, e é lá dentro da arca que vocês vão aprender a viver como família, em que cada um de nós aqui é diferente. Irmãos, alguém aqui tem irmão gêmeo? É irmão gêmeo de alguém? Você é irmão gêmeo? Duval da Tiradentes, parece muito mesmo, igualzinho, cara. Vocês torcem para o mesmo time? O que vocês são diferentes? Um monte de coisa. Não, mas em alguma coisa vocês são diferentes, não fisicamente, né? Pensamentos, ideias, alguma coisa. Porque se você colocar ele e o pastor Val lá da cidade de Tiradentes, são 2 pessoas que parecem, têm filho da mesma mãe, do mesmo pai, bonitos por dentro. Oi? E você não sabe nada de dirigir. Não dirige caminhão. E eles não sabem. E viveram na mesma casa, cresceram juntos. Cada um tomou um caminho. Um foi ser motorista, o outro foi ser tecnologia da informação. Mas o que é interessante que eu percebo é que é no ambiente que cada um é diferente, que um completa o outro.
Irmãos, o que habita dentro de você, de capacidade, de qualidade, de sabedoria, de entendimento, talvez o seu irmão do lado não tenha. Por isso que nós completamos um ao outro. Dentro da arca de Noé, imagino eu, que talvez um dos filhos dele, Sem, Cã ou Jafé, tinha uma capacidade que Noé não tinha. Talvez uma de suas noras tinha capacidade que a esposa de Noé não tinha. E vice-versa, e cada um coopera com a ausência daquilo que o outro tem. Então, quando a gente entende que é possível viver em família dentro de uma arca chamada igreja, eu vou respeitar o meu irmão. Eu vou compreender que o meu irmão pode ser mais espiritual do que eu ou menos, mas eu vou entender que ele é meu irmão. Então eu não vou mostrar para ele que eu sou mais, eu sei os vocábulos, os vernáculos, no hebraico, no grego, no aramaico, no tupi-guarani, no latim. O que isso muda? O que isso transforma, irmão? O que transforma é o quanto de ensinamento que você tem, que você consegue passar por irmão que não tem. Isso é igreja. É aquele que sabe mais, consegue ensinar aquele que sabe menos. Vocês concordam com isso, irmãos? Igreja é quando eu tenho um tipo de conhecimento que o meu irmão do lado não tem, eu vou passar para ele, para que ele aprenda como eu aprendi. Igreja, a arca, Hudson, é para aqueles que querem viver em família. Irmãos, igreja, eu falo porque eu também sou pastor de igreja local. Quantas pessoas entram, saem, ficam 1 mês, 2 meses, 1 ano, vão embora, daqui a pouco vai para outra igreja, daqui a pouco volta para cá, daqui a pouco sai de novo, daqui a pouco volta para cá, e daqui a pouco você vê, está no mundo perdido, daqui a pouco você encontra na igreja, você fala, por que essa pessoa tem dificuldade? Porque ela não aprendeu a viver em família. E talvez ela não aprendeu porque ela não sabe o que é família, porque o histórico familiar, biológico dela é ruim. Então ela cresceu num ambiente que o pai é ausente, a mãe é displicente, e ela chega num ambiente de igreja em que ela tem um líder. Ela nunca foi liderada por ninguém, nem em casa. Ela nunca viu um pai dizer, você não vai. Aí chega na igreja, alguém tem que dizer para ela, assim, isso não pode, porque a Bíblia diz que não pode. Fala, mas eu sempre pude. Pois é, mas a Bíblia diz que não pode, porque ela não ouviu alguém dizer a ela. Por isso que nós homens, quem aqui é pai? Nós temos uma autoridade muito grande no mundo espiritual e físico em relação aos nossos filhos, para dar destino para eles. Esse dia não, tem acho que um ano e meio, eu tive uma experiência, Leandro, que eu fiquei chocado. Eu tenho um amigo meu, polícia, e eu fui com ele no velório da mãe, do pai da filha dele. Do pai da mãe da filha dele, isso. Vou confundir aqui. Ele foi no velório do pai, da mãe, da filha dele. Só que essa filha, fazia anos que ele não via. Eu fui com ele, Leandro. E cheguei lá no cemitério e tal. A menina veio, irmãos, mas ela veio num abraço. Vem cá me dar um abraço, irmão. Ela veio assim, ele deu um abraço. Aí ele falou assim, ô filha, você está com quantos anos? Cara, eu falei, aí esperei ele abraçar, tal. A menina ficou grudada, um tempão do velório. Ali ele não sabia a idade da filha, cara. Obrigado, irmão. Esperei ele entrar no carro. Falei, meu irmão, vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Você me trouxe uma decepção com a sua atitude ali. Ele, por quê, pastor? Eu falei, porque você não está sendo um pai para ela. Você não sabe a idade que a sua filha tem. Ela falou assim, pai, eu tenho 11 anos. Aí ele falou assim, nossa, como você cresceu. Você já imaginou você ouvir isso de um homem que é seu pai? Talvez para nós não faz muito sentido, porque a gente cresceu com pai e mãe, irmãos. Alguém que cresceu sem pai? Vocês sabem do que eu estou dizendo? Quem que cresceu com pai e mãe não tem noção da dor, da ausência de não ter alguém que levou você para jogar bola, foi na sua reunião na escola. Mas eu tenho convicção de que existe um pai chamado Deus que sobrepõe sobre qualquer dor como essa. Amém, irmãos? Igreja é o lugar que nós encontramos paternidade.
Quantos de nós entramos aqui? É bom, eu quero fazer uma recapitulação aqui, nessa noite. A gente precisa olhar para trás, sabe, irmãos? E falar, cara, eu entrei aqui destruído. Eu entrei aqui quebrado, minha família, meus sonhos, meus projetos. Eu entrei aqui solteiro, estou casado. Alguém conheceu a esposa aqui? O esposo conheceu aqui? Tem até um bebê ali, ó. Tem um só? Quantos? 2. Alguém mais conheceu a esposa aqui? O esposo aqui? Vão conhecer ainda. Não, porque existe uma crise nas pessoas, fala que igreja não tem ninguém para namorar. Aí vem um cara de fora, se converte, leva a menininha que estava aqui. Ela fala, não tinha visto ela? Estava no meio, irmão. Isso é falta de visão, né? É porque enquanto as mulheres estão comprando apartamentos, os caras estão comprando PlayStation, irmão. O que você tem de bens? Eu tenho um PlayStation e 4 jogos. Irmão, me dá uma raiva. Eu tenho raiva disso, irmão. Deixa eu abrir meu coração. Eu tenho um pavor de homem preguiçoso, irmão. Não sabe trocar um corinho de torneira. Ou chama alguém lá, chama um seguro para trocar uma lâmpada na minha casa. Irmão, você precisa tomar uma oração com imposição de mão. Você não tem uma imposição de mão que eu quero, né? Corredor tailandês. Viver em família não é um desafio simples, mas é um desafio necessário. Quer um exemplo? Ano que vem, ano de política, eleição. Não vou entrar aqui no tempo porque já causa. Aí vai falar, não vou falar, fique em paz. Mas já dá agonia em nós só de saber que tem que votar ano que vem. Você fala, meu Deus, mano, ano que vem tem que votar. Aí você tem um parente que é bolsonarista, o outro é lulista. Você fala que, ai meu Deus, agora eu não posso nem. Você não pode nem postar que você. Irmão, é proibido ter opinião hoje. Você não pode defender o seu candidato, porque se você defender, você é do capeta. Não, você é do capeta, porque você é do capeta, porque você. Irmãos, a gente não pode ter opinião. Cercear a nossa opinião, a gente não pode dizer que a gente gosta. Por quê? Porque causa confusão nas pessoas. Ou isso não acontece aqui em Itaquera? Não acontece, não? Passou ali do parquinho que tem ali embaixo para cá, não acontece. Claro que acontece, irmãos. E nós vamos ter que usar de sabedoria para lidar com um tipo de gente que não sabe viver entre nós. Porque o seu desejo político é maior do que o seu desejo cristão. Isso me deixa enojado. Tem gente que defende tanto candidato, mas não defende Jesus da mesma maneira. Usa o Facebook, o Instagram só para poder falar. Aí quando tem uma imagem do culto da igreja, não posta nenhum culto da igreja no Instagram dela. Não entendeu o que quer ver família. Porque, irmãos, quando a gente abre a porta da arca e olha lá e põe a cabecinha, olha lá fora, você fala, cara, lá fora o que está reinando é morte. Aqui dentro, com todas as diferenças que nós temos, o que reina aqui dentro ainda é vida. E terceiro ponto, a morte está lá fora. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz: aquele que se isola busca interesses egoístas e rebela-se contra a sensatez e a verdadeira sabedoria. Talvez em algum momento daquele conviver na arca, alguém podia ter dito: não quero viver mais entre vocês. Vocês são falsos. Vocês são hipócritas. Vocês se dizem cristãos, mas vocês são. Irmãos, igreja foi criada para pecador. Igreja não foi criada para gente santa, porque senão não tinha nenhum membro aqui nessa noite. Sim ou não, irmãos? Lógico. Mas as pessoas se esqueciam que a morte estava lá no lado de fora. Com todas as diferenças que nós temos, o melhor lugar para você viver é dentro de uma igreja local. Por isso que nós amamos a célula. Por isso que nós amamos o G100, o pequeno grupo, porque é naquele ambiente que nós temos a liberdade de conviver entre irmãos. Onde você compartilha a vida e recebe vida do seu irmão. Onde nós nos sentamos ao redor de uma mesa, ou numa garagem, numa sala, seja onde for, numa empresa, onde você ouve o testemunho do seu irmão e você conta o seu testemunho e todo mundo se alegra em Deus, porque Deus é bom entre nós, irmãos.
Mas as pessoas não querem fazer isso, elas querem conviver olhando para si mesmas, elas buscam seus interesses, e são interesses egoístas. São interesses pessoais que... Irmãos, eu sempre gosto de uma frase que eu ouvi: Deus, quando quer nos abençoar, Ele está pensando no nosso vizinho também. Porque a bênção não é só para mim, se a bênção é só para mim, eu sou egoísta. Deus, quando quer abençoar você, a sua família, a sua casa, seja quem for, Ele está pensando em você, porque Ele quer abençoar você, mas também porque Ele quer abençoar quem está perto de você. Nós temos que ter essa compreensão de que é tão importante a gente entender que a arca é o melhor lugar para se viver. Ah, mas eu não quero entrar lá. Tudo bem, você pode ficar do lado de fora, é uma opção sua, mas lá fora está reinando na morte. Se você ficar aqui dentro, você vai receber vida. Voltando ao que eu disse anteriormente, olhe para trás, veja como chegamos a Cristo, veja como chegamos a Jesus, a esta igreja, com vícios, presos em tantos pecados que, se fôssemos contar, traria vergonha para nós. Casamentos destruídos, uma vida de mentira, de egoísmo, de avareza. Mamon era Deus entre nós. Aí você conhece Jesus, você batiza nas águas, você é cheio do Espírito Santo, você está numa célula, até lidera uma célula, até supervisiona uma célula, até pastoreia uma igreja, e a gente não tem a coragem de olhar para trás e falar: cara, eu sou grato por esta igreja, que para mim é uma arca, salvou a minha vida. Ah, pastor, mas minha família não está aqui ainda. Fique tranquilo, vai ter um dia que ela vai entrar por aquelas portas e nunca mais vai sair daqui. Amém, irmãos? Elas só precisam conhecer a arca. Pastor, mas como eu faço isso? Simples. Uma dica para vocês: não fale mal da sua igreja. Que os pastores dessa igreja não sejam motivo de zombaria no almoço de domingo. Porque se os nossos filhos olharem na nossa mesa e nos verem falando mal, eles nunca vão querer pisar numa igreja. Um dia um pastor foi visitar uma casa, e aí tinha um menininho pequenininho, e ficava assim, olhando para o pastor. Aí eu olhava para o pastor, Leandro, olhava para o pastor, e aí o pastor ficou conversando com a família, eu olhava para o pastor, e aí o pastor ficou inquieto. Aí na hora de ir embora, o pastor deu tchau. Aí ele estava indo embora, ele voltou, falou assim: deixa eu falar com ele. Ele falou: ô garoto, por que você toda hora fica me olhando? Ele falou: não, pastor, é porque minha mãe falou que você tem duas caras, estou querendo achar a outra, pastor. Honre, irmão, honre. Ali fora eu acabei de ver, pega para mim o livro A Recompensa da Honra, está aí na frente, eu acabei de ver o livro A Recompensa da Honra, tem capa vermelha, está bem na pontinha aí. Já vou fazer a propaganda da livraria aqui, tá, Leandro? Corre aqui, é corintiano? Então nós ganhamos hoje, tá? Obrigado, lindão. Irmãos, eu já li uma par de livros, mas o melhor livro que eu li na minha vida está aqui nas minhas mãos. Esse livro é impressionante. E não estou dizendo para você ler só para você honrar seu pastor, não, irmão. Pastor aqui é um tema que ele aborda, de tantos outros, como você honrar seu chefe, como você honrar Deus, como você honrar quem está no mesmo patamar que você, quem está acima, quem está abaixo, honrar empregado, honrar empregador, honrar a autoridade, honrar. Irmãos, e honrar é um princípio tão bíblico que poucos cristãos fazem. E não é só honrar de você dizer que honra, é honrar também com recursos. Então, se você não tem... Quanto está esse livro aqui? Tem valor aqui? Quanto está esse livro? Tem preço aí, chefe? 35. Irmãos, eu comprei uma pizza. Hoje é domingo, né? Sexta-feira. Não tem mais pizza de 20 conto não, né, gente?
falei, quero meia mussarela e meia frango catupiry. O cara falou, R$53. Eu falei, onde que eu assino o financiamento dessa pizza? Consórcio. R$53, cara. Irmão, R$53 nós comemos. É bom comer, pizza é bom, é de Deus. Mas não vai fazer o papel que R$35 vai fazer na sua história, como um livro desse aqui. Então zere a livraria comprando esse livro. Irmãos, eu recomendo para você. Você vai ler, se você não gostar, eu devolvo R$35 para você. Pego do Leandro e te devolvo. Eu não sou besta. Compre, mas compre com força. Qualquer livro do John Bevere você pode comprar, irmão, de olho fechado, que todos são bons. E o quarto e último ponto aqui. A arca não é um cruzeiro. A arca é um bote salva-vidas. Porque as pessoas podiam muito bem entrar na arca e falar assim, uhul, vamos passear aqui, fazer um cruzeiro do Roberto Carlos. São tantas emoções. Não, irmãos. A arca não é um cruzeiro. A arca é um bote para salvar a nossa vida. Como eu disse na oração da gratidão, você não vem à igreja porque a igreja precisa de você. Você vem à igreja porque você precisa da igreja. Não, eu vou à igreja porque se eu não for, o Leandro vai me ligar. Irmãos, para com essa mentalidade. Você vai à igreja porque você precisa do corpo chamado igreja. Você vem à igreja, o prédio, o ambiente da igreja, porque é importante, é necessário, é vida. Daqui a pouco nós vamos poder se abraçar. A gente já se abraça já, irmão. Não se abraça? De vez em quando assim, a pessoa dá o toquezinho, você dá a mão. Aí a pessoa dá o toque, ela toca o seu dedo, você fala. Aí você dá a mão, a pessoa dá o dedo, ou se não dá o cotovelo, daqui a pouco você dá o pé. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Você fala, graça e paz, com a mão para trás. Tem gente que acha que não precisa de igreja. São os chamados desigrejados. Eu não preciso de igreja para ir. Eu posso servir a Deus na minha casa mesmo. Irmãos, lá na nossa comunidade, um dos irmãos lá chamou de crente home office. A gente sabe que tem gente que não consegue vir mesmo, a gente sabe. Mas tem gente que não quer vir para a igreja. Mas eu amo o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Que bom que a pandemia está num outro nível, e graças a Deus, que a gente pode se reunir aqui como igreja. Quem sentiu saudade de vir para a igreja, irmão? Cara, eu posso falar em nome do Leandro aqui. Vocês não têm noção como é ruim pregar por uma câmera. O Rafa que está aí, que também ajuda, e toda a turma da equipe do som, e o som não fica bom, e dá pau na internet, e cai não sei o que, e a transmissão, e alguém fica no chat, não estou ouvindo, aumenta o volume, não sei o que, está chiando, não é, acontece aqui também? Você fala, oh meu Deus, nada melhor do que ao vivo, a cores, um pastor lindo na frente de vocês, irmão. Isso aqui, irmãos, é um bote salva-vida. Põe para mim aí, quem está no Rolerix aí? Você que está aí nos versículos? Põe para mim aí Salmo 133, Rafão. Como é bom e agradável que os irmãos convivam. Versículo. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali, presta atenção, irmãos, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. É na comunhão dos irmãos, é no congregar, é no ambiente da arca, é na igreja local, é quando eu uso a honra para honrar os meus irmãos, não só os pastores, mas todos os irmãos que estão aqui. É quando eu vou honrar o visitante. Seu nome qual que é, meu irmão? Desculpa? Pedro. Quem mais está de visitante aí? Seu nome, querida? Elaine. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Vamos dar um aplauso para esses dois irmãos aqui nessa noite. Sejam bem-vindos.
Sabe, irmãos, quando a gente entende que a arca é um ambiente para trazer outros também. Por que Deus construiu a arca? Eu vou encerrar aqui. Porque no versículo 5, põe para mim Gênesis 6:5 aí, Rafinha. Olha o motivo pelo qual Deus construiu a arca, vê se não tem muito a ver com a nossa realidade. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Não estamos já vivendo isso? Será que, irmão, você consegue olhar um pouquinho fora do ambiente natural e você falar, cara, como o mundo está de ponta cabeça? Você olha na televisão, você vê na internet, você escuta um rádio, você fala, cara, que mundo que nós estamos? Você tem essa percepção? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado, e toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Por isso que Deus cria a arca, pastor Ramiro. Por isso que Deus faz a arca. Por isso que Deus constrói a arca. Por isso que Deus construi a igreja, porque a perversidade está aumentando. Então o que Deus fez? Estabeleceu uma igreja para que aqueles que estão na perversidade conheçam a Jesus entre nós e saiam da perversidade e vivam santos e irrepreensíveis segundo a vontade do Pai. Por quê? Porque a inclinação do pensamento do coração é sempre e somente para o mal. Irmãos, nós aqui, sem Jesus, somos uma porcaria. Desculpe a expressão. Nosso coração é mau, sim ou não? Sim. Irmão, quem aqui tem... Você tem que ser verdadeiro agora, tá? Vou até descer aqui. Pega eu aqui, Rafa. Tá pegando? Quem aqui, irmão, seja de verdade, tá? De vez em quando, não dá vontade de se vingar? Sempre? Aí eu gosto assim, quando o cabo é verdadeiro. Corintiano também. Irmão, não dá vontade de se vingar de vez em quando? Sim ou não, irmão? Sim. Você fala, se eu pegar, Você não tem vontade não, irmão? Não tem vontade? Eu não entendi. Futebol principalmente, né? Você quer pegar... Irmão, não tem dia que dá raiva, você fala assim, oh Deus, leva ele. Você riu agora, né, Fabiana? Eu tenho uma brincadeira com a Fabi, eu vou contar nossa brincadeira, Fabi. Porque Paulo, tem um texto em Coríntios que Paulo fala assim, eu entreguei Himeneu e Alexandre a Satanás, para que eles aprendam, para que no último dia tenham sua vida resgatada. Eu falo, Fabi, se te der problema, entrega para Satanás, para o último dia está pronto. Mas não tem umas pessoas que têm vontade de entregar para Satanás? Você fala, mano, eu vou entregar, hoje eu vou entregar. Tem ou não tem, irmãos? Aí que entra o novo coração, você fala, oh Deus, eu tô cheio de vontade de vingar. Aí vem o Espírito Santo, é gentleman, fala assim, não faça isso. Você fala, Espírito Santo, Espírito Santo, por que você vê essa hora? Porque, irmão, antes que houvesse dia, ele já era. Deixa que a vingança fica na mão dele. Nós somos muito egoístas, nós queremos juízo para os outros, mas misericórdia para nós. Somos assim ou não somos? Irmão, isso é para mostrar o quão ruim é o nosso coração. Sem Jesus, irmão, nós somos horríveis. Por isso que tem uma igreja local, onde se prega a palavra todo domingo, uma célula na sua semana, que você ouve a palavra para limpar. Por isso que Davi diz assim, Senhor, purifica o meu coração. Por isso que Davi no Salmo 139 diz assim, vê se há em algum caminho mau. Irmão, você acha que não tinha caminho mau em Davi? Assim como tem na gente. Irmãos, nós precisamos tanto do Espírito Santo de Deus para limpar o nosso coração. Se nós não queremos aprender a viver em família. A arca foi construída para salvar pessoas. A igreja é estabelecida para salvar pessoas. Pastor, a igreja sou eu. Concordo, lógico. Somos nós a igreja. A igreja somos nós. A igreja não sou eu. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Igreja é plural. Não entendi, pastor. Jesus fala o seguinte: quando estiverem 2 ou mais, ali eu estarei no meio de vós, ou meio deles.
Por isso que tem que ser a partir de 2 que se forma igreja, não é a partir de 1. Só se forma igreja quando são 2 ou mais. Então não fica essa ideologia maluca, não, eu sou igreja. Não, irmãos, nós somos igreja. Eu não sou igreja sozinho, eu sou uma igreja junto com vocês, aí nós somos. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois templo? Ele podia dizer assim: não sabeis você que é templo? Não, vós, plural, sois, plural, templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo tem ciúmes de você? Porque nós estamos dentro de uma arca, e nessa noite a arca chama Comunidade da Graça. Uma igreja família, vivendo no amor de Cristo, que alcança o próximo e forma discípulos. Você pode ficar em pé no seu lugar nessa noite?